Vamos então a mais uma questão que caiu no Enem. Essa aqui eu classifiquei como uma questão de cinemática, mas na prática o Enem está muito mais preocupado em distribuir as questões, pensando em avaliar a sua capacidade de interpretar enunciados e gráficos do que dividir em conteúdos. Eu podia classificar essa questão aqui como uma questão de ondas, como uma questão de eletromagnetismo. Porém, na prática, essa questão é uma interpretação de gráficos. Interpretação de gráficos aparece em todas as partes da física. Então, lendo a questão atentamente. Explosões solares emitem radiações eletromagnéticas muito intensas e ejetam para o espaço partículas carregadas de alta energia, o que provoca efeitos danosos na Terra. O gráfico abaixo mostra o tempo transcorrido desde a primeira detecção de uma explosão solar até a chegada dos diferentes tipos de perturbação e seus respectivos efeitos na Terra. Considerando-se o gráfico, é correto afirmar que há perturbação por ondas de rádio geradas em uma explosão solar e ele vai comparar com as demais. Então, eu vou destacar o que eu quero saber aqui, perturbação por ondas solar. Então, isso é o que me interessa, então isso é o que eu vou destacar. É essa aqui que eu vou ter que fazer a comparação com os outros. E a perturbação por ondas de rádio está aqui. Eu tenho então que saber quanto tempo leva isso. Observe que a escala de tempo aqui não é uma escala linear. É uma escala que eu tenho 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 10 horas, 1 dia, 10 dias. Não é uma escala que está aumentando de forma linear. Então, observe que ele começa a ser detectado mais ou menos por aqui e encerra a detecção mais ou menos por aqui, que corresponde, se a gente prolongar aqui, a mais ou menos no meio dessa escala entre 1 hora e 10 horas. Que se você observar direitinho, dá algo em torno de 4 horas. Observe que se você botar 4 ou 5, pouca diferença faz, mas isso aqui daria aproximadamente 4 horas. Vamos comparar com as outras. Está dizendo que ondas de rádio dura mais do que a tempestade magnética. Observe que ondas de rádio dura cerca de 4 horas, enquanto que a tempestade magnética dura essa parte daqui para aqui. Um aluno apressado vai olhar para cá e vai dizer que isso aqui é menor do que isso aqui. E se é menor, então dura mais. E com isso você perderia uma questão no Enem por se precipitar na interpretação. De fato, isso aqui é maior, mas esse maior corresponde a cerca de 4 horas. Tá? 1 minuto, 1 hora, 10, então dá 4 horas aqui. Enquanto que a tempestade magnética dura daqui para aqui, que é muito próximo de 1 dia até 10 dias. Então, isso aqui está durando cerca de 9 dias. Então, a tempestade magnética dura cerca de 9 dias, enquanto que a perturbação por ondas de rádio dura apenas 4 horas. Então, a alternativa A é uma alternativa falsa. Concluiu que é falsa, risca e passa para a próxima. Chega à Terra 10 dias antes do plasma solar. Observe que as ondas de rádio chegam primeiro, então o plasma solar chega depois, então B é um absurdo. Você não poderia marcar essa questão. C. Chega à Terra depois da perturbação por raio-x. Então temos que comparar as duas aqui. Vamos pegar aqui ondas de rádio e vamos traçar uma linha comparando aqui, tá? Eles chegam praticamente juntos. Então não é depois. Se você tirar a linha daqui e observar no olhômetro aqui, dá até a aparência que é um pouquinho antes. Então chega depois da perturbação por raio-x. Isso não é verdadeiro também. D. Tem duração maior que a da perturbação por raio-x. A duração das ondas de rádio, 4 horas. A de raio-x, se a gente prolongar aqui e observar aqui, dá cerca de 10 minutos. Então, de fato, essa alternativa ela é verdadeira. Letra D é verdadeiro, passa para a próxima questão sem precisar analisar a seguinte. Mas se gerar alguma dúvida, você pode ler a alternativa E e verificar que ela também é uma alternativa falsa. Então, muito cuidado nas questões do Enem, mesmo aquelas questões que você aparentemente não viu o assunto, se você ler com cuidado o enunciado e interpretar com cuidado o gráfico, você consegue chegar a uma alternativa razoável, a uma alternativa coerente. Beleza? Então, ficamos aqui com mais uma questão. Vamos para a próxima.